Aqui é o Thiago, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Quem é novo aqui, de igual forma, seja muito bem-vindo. Essa é nossa casa, espero compartilhar vários conhecimentos, várias experiências com vocês. Nesse canal nós já falamos um pouco sobre a mudança de mentalidade, sobre os entendimentos que você tem que ter sobre dinheiro, sobre formas muito mais inteligentes de aplicá-lo e fazer com que ele trabalhe para você a longo prazo. Mas e se mesmo com tudo montado, você tentar fazer tudo da forma correta, vier aquele imprevisto? Uma multa pode aparecer, um IPVA, um IPTU que, mesmo programado, você não lembrava que havia essa previsão, uma despesa médica. Saúde é algo que nós temos que cuidar, mas às vezes há aquele detalhe que nós não estamos atentos, ou algo que surge. Enfim, qualquer tipo de empecilho que venha a ocorrer. Será que, se isso ocorrer, você está mesmo preparado? Você terá a expertise correta em deixar que seus investimentos continuem aplicados? Meu amigo, por isso que neste vídeo eu quero explicar para você sobre como manter algo sólido, criar um fundo sólido, vulgarmente conhecido por reserva de emergência, aquele dinheiro que, investido ou não, ele vai ser utilizado quando você realmente necessitar. E fazendo isso, você não terá necessidade nenhuma de tirar os seus investimentos de onde eles estão aplicados. Então vamos lá para o conteúdo, meus amigos. Se esse tipo de conhecimento te interessa, já se inscreva no canal para que você acompanhe os próximos vídeos, para que também assista os vídeos que já colocamos aqui, compartilhando esse conhecimento, essa inteligência, esse desenvolvimento de novas mentalidades para que você fique rico, para que você atinja sua liberdade financeira. O que é a reserva de emergência? Reserva de emergência não é nada mais que aquele dinheiro que você deixa, de forma aplicada ou não, para que sirva para situações de emergência. Ou seja, é um dinheiro que pode estar investido, sim, em algo de menor liquidez, mas pode estar investido desde que o resgate seja imediato e ou não. Você pode deixar ele reservado em algo ou da forma que você melhor entender. Com o intuito de quê? No momento dos apertos, quando você estiver com aquela dificuldade financeira, você utilize desse capital, utilize desse valor que foi reservado para sanar as suas emergências financeiras. Tiago, mas se eu deixar um dinheiro reservado como reserva de emergência, eu não vou ter dinheiro para investir? Como é que eu vou aplicar algum valor, alguma coisa, sendo que o meu dinheiro está todo na minha reserva e não está rendendo nada? Vou explicar para vocês algo que aconteceu comigo para que sirva de exemplo. Não estou querendo passar isso para vocês só porque aconteceu comigo, acontece com várias pessoas. Em 2017, eu já tinha um certo conhecimento de mercado financeiro, já fazia meus investimentos e tinha um pequeno valor investido em um mercado que estava em crescimento, era algo que não era relativamente conhecido. Hoje talvez vocês conheçam, que é a criptomoeda. Eu possuía à época R$ 9.000 investidos em Bitcoin. O que aconteceu? De igual forma, eu investi em algo que provavelmente ia me agregar algum valor ao longo do tempo, mas não tinha meu fundo de reserva bem elaborado. O que aconteceu? Precisei resgatar esse valor por causa de uma necessidade emergencial, claro, e me desfiz de toda a minha posição em Bitcoin. Vendi meus R$ 9.000. Episódio muito triste da minha vida. Mas
vamos lá. O que eu quero explicar para vocês é que, se eu não tivesse tirado esse valor em Bitcoin à época, partindo do princípio que eu não tinha apenas Bitcoin, eu tinha maior porcentagem do meu valor em Bitcoin, mas também possuía outras criptomoedas, eu estaria hoje com um valor aproximado de 180 mil reais, ou seja, aqueles 9 mil reais que eu teria aplicado em 2017 hoje me rentabilizariam 180 mil reais. Sem mais. Para que situações atípicas não te peguem desprevenido, para que você não se desfaça de seus investimentos, o que é interessante? Você ter seu fundo de emergência, sua reserva de emergência. Então, qual seria um valor interessante que você poderia manter dentro do seu fundo de reserva? Depende de cada um. Você que tem que avaliar qual é a sua realidade financeira, em que você está inserido. Quer ver um exemplo? Se você, por exemplo, é um funcionário público, você tem uma estabilidade garantida, correto? Você tem a facilidade de todo mês receber o seu salário. Você tem um salário teoricamente garantido. Nesses casos, eu acredito que você pode ter um valor menor guardado como reserva de emergência. Se comparado a um comerciante, uma pessoa que ganha de forma sazonal, ou aquela pessoa que não tem ganhos fixos, ele não recebe um valor fixo. Com certeza, essa pessoa que tem uma instabilidade financeira, digamos assim, vai ter que fazer um aporte maior, um investimento, deixar algo reservado maior que aquele concursado, aquele que tem a sua estabilidade. Então, nós podemos colocar algo como média, que é conceituado como uma média padrão. Alguns tendem para mais, outros para menos. Mas a maioria dos educadores financeiros que conhecemos indicam que se mantenha como reserva um período de 6 meses o valor das suas despesas mensais. Ah, mas eu não entendi o que é isso, Thiago. Então eu vou te explicar. Se você tem uma despesa mensal de 2 mil reais, para que fique fácil o nosso cálculo, você tem que ter como reserva de emergência o valor de 6 vezes o valor das suas despesas mensais, ou seja, 12 mil reais. Esse é o valor que você tem que ter como reserva de emergência. Vou frisar para que vocês entendam, para que vocês enraizem. Antes de fazermos qualquer investimento, a forma mais correta de procedermos, os nossos investimentos só ficarão tranquilos, poderão trabalhar por muito tempo se nós tivermos um fundo de reserva, uma reserva de emergência bem montada, bem estruturada. Então, o primeiro passo para que você comece a investir, na verdade, não é um investimento, e sim a reserva de emergência bem feita. Se você não tiver uma reserva bem feita, em algum momento você precisará resgatar aquele seu investimento que provavelmente terá uma rentabilidade muito boa para que você utilize esse dinheiro devido a uma situação que foi atípica e porque você não se preparou da forma correta. Então, friso isso porque é algo extremamente necessário e te dá uma base sólida. Para pensar. Uma casa, ela não começa sendo feita de um teto. Se você vai construir uma casa e você quer que ela fique firme, que ela seja sólida durante muitos anos, você vai ter que fazer uma base bem feita. Se você não faz a sua base bem feita nos investimentos, de igual forma, você tende a ruir tudo que construiu. Onde você pode deixar o seu fundo de emergência? Nós temos que entender aqui 3 princípios básicos, de forma didática para facilitar para vocês. Nós temos 3 palavrinhas mágicas: baixo, médio e alto. Por que essas palavrinhas são baixas? Porque você tem que ter baixo risco, ou seja, o seu dinheiro tem que ser investido, se tratando de fundo de emergência,
em algum local que seja seguro, que você consiga resgatar de forma fácil e que não venha a perder esse dinheiro por algum motivo. Não indico, inclusive, investir num fundo de emergência em ações, em qualquer outro meio de investimento que seja renda variável, porque tal como o nome já fala, a renda é variável. Você pode ganhar dinheiro? Sim, mas pode perder. Então, aconselha-se a deixar em um local mais tranquilo. Partindo desse princípio, nós vamos falar da segunda palavrinha, o médio. O que seria o médio? O médio, rendimento. Você tem que deixar seu dinheiro em algum local que te renda algum valor, mas você não pode deixar naqueles que te rendem mais, porque os que rendem mais geralmente são rendimentos mais arriscados, são rendimentos que variam muito. Então você tem que deixar aplicado em algum local que te renda pouco, mas te renda alguma coisa. E a última palavrinha que é alto. O que tem que ser alto? A liquidez, que já estão atreladas a primeira e a segunda palavra. Por quê? Você tem que deixar o seu dinheiro aplicado, tal como eu já falei antes, em algum local que você resgate facilmente. Então, se não for um local seguro, que te renda alguma coisa e que seja de fácil resgate, não é o local certo para que você deixe sua reserva de emergência lá. Um exercício muito bacana que pode facilitar a sua formação de reserva de emergência seria o controle de gastos do mês, de forma que você utilize uma planilha, um papel, qualquer coisa que facilite esse controle do que você gasta e do que você precisa gastar, suas projeções, seus planos, seus investimentos. Lá tem que estar contabilizado tudo. Dentro dessa planilha, independente qual seja a forma que você utiliza, estou falando aqui de planilha, mas pode ser qualquer forma que te garanta o controle, você tem que ter discriminado o seu salário, as despesas e também os investimentos. Por que os investimentos entram aqui? Você tem que entender o seguinte: antes de pagar qualquer conta, você tem que entender que para pagar aos outros você precisa primeiro se pagar. Há necessidade de que o seu investimento, seja num fundo de emergência ou se ele já estiver formado nos seus investimentos, tem que sair antes de tudo. Por quê? Se você não criar esse tipo de condicionamento, criar essa linha de execução, você não conseguirá guardar. A maioria dos brasileiros fazem o contrário disso. Eles pensam o seguinte: vou pagar todas as contas e posterior a isso, quando for o final do mês que eu já não tenho dinheiro nenhum, eu vou fazer meu investimento. Não vai sobrar nada, porque você já gastou todo o dinheiro que tinha que gastar. Por isso que devemos nos policiar com antecedência. Nós devemos fazer tudo de forma programada. Nós já programamos os meses que virão por meio dos nossos cálculos, por meio do nosso controle, para que já coloquemos na nossa previsão o valor do investimento. Como eu falei no início do vídeo, há formas de acelerar a confecção da sua reserva de emergência. E é delas que falarei agora. Há algumas formas simples. Se você não consegue guardar dinheiro para que você coloque na sua reserva de emergência, primeiramente você deverá assistir os outros vídeos que estão disponibilizados aqui no canal, para que você entenda como fazer os seus investimentos. Então deixarei um link no final do vídeo para que você acesse outros conteúdos que já estão disponibilizados aqui. Algumas formas de renda extra podem ser utilizadas para acelerar esse processo. Vamos lá. Podemos citar como exemplos de forma extra de acelerar nossa reserva de emergência: o 13º, uma renda extra, a restituição do imposto de renda, participação nos lucros da empresa, caso você receba, FGTS. Outra solução que talvez se enquadre no seu caso é a questão de
autocontrole financeiro. Talvez você tenha um rendimento mensal, contudo, gaste o mesmo tanto que você recebe ou até mais do que recebe. Tem algumas dicas interessantes sobre como fazer aqui no canal, já foi publicado em outros vídeos, disponibilizarei também em outros. E vou passar aqui 4 perguntinhas que são simples, são práticas e talvez te ajudem de alguma forma. Antes de fazer qualquer tipo de compra, qualquer que seja, você deve fazer 4 perguntas simples. Eu quero comprar? Eu posso comprar? Eu devo comprar? E se todas as 3 forem respondidas como sim, a última, o preço está bom? Aliadas a essas perguntas que são simples, mas que necessitam ser feitas antes de realizarmos qualquer tipo de compra, para que não utilizemos o nosso dinheiro quando não devemos utilizar ou sem necessidade nenhuma. Às vezes compramos só por impulso, é um mal do brasileiro e isso devemos evitar. Não estou falando que você não tem que comprar aquilo que é necessário. Realmente você tem que fazer isso. Mas há muitas coisas que você não necessita comprar e compra por algum motivo que nem você sabe explicar. Para que possamos realmente ser vitoriosos, para que alcancemos as nossas metas, que o nosso investimento seja algo rentável e consigamos conquistar esse objetivo, que é o da independência financeira, nós devemos sempre nos motivar e pensar nas seguintes frases: eu vou me controlar e atingir o meu objetivo. Eu não preciso comprar isso porque não é necessário. Atingir a minha independência financeira é importante para a minha vida. Não posso começar a gastar, pois se começar, não vou mais parar. Ficam aí essas dicas, espero ter ajudado a cada um de vocês. Se esse conteúdo foi interessante para vocês, deixem seu like, cliquem nas notificações, nos ajudem a levar esse tipo de conhecimento para mais pessoas, compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com aquelas pessoas que você queira bem, para que esse conhecimento não fique parado só por aqui, para que mais pessoas aprendam sobre educação financeira, sobre investimentos e tudo que envolve esse mundo maravilhoso e muito satisfatório. Por hoje é isso. Aqui fica o meu obrigado. Fiquem com Deus e no mais, fui!